Vamos ler juntos, irmãos, apoiando, usando a facilidade da mídia, não é? Leamos. Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o advogado, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Ok. Manos e irmãs, Paulo, líder, doutor da igreja, e sem dúvida um dos seus maiores missionários, dinâmico sempre na obra cristã dos seus dias, ele dava muita importância aos que com ele colaboravam na obra de evangelização e implantação de igrejas. Mesmo na prisão, o apóstolo agia, e aí podemos ter acesso a nomes que surgem ocasionalmente, juntando-se aos que já são mais permanentes e que demonstram um relacionamento mais constante com o apóstolo em favor do progresso e da obra da pregação do Evangelho. Tito, a qual foi dirigida esta carta, era sem dúvida um companheiro constante de Paulo. Apolo, levado a Cristo por Áquila e Priscila, erudito em termos de Antigo Testamento, orador, vibrante, companheiro de Paulo em Corinto, ele é mencionado nessa epístola a Tito, e um dos nomes que a igreja corintiniana usava na sua divisão por partidos, o que demonstra a importância dele, Apolo, a importância que Apolo tinha para a igreja. Tíquico é citado com menos intensidade que os dois primeiros citados, mas não deixa de ser alguém permanente na vida de Paulo. Mas de Ártemas, que é o nome que lemos aí, pouco se sabe. Pelo nome foi alguém que nasceu num ambiente pagão, pois o seu nome significa dádiva de Ártemis, ou Artemísia, a deusa da caça entre os gregos. Tradições dirão que ele se tornou no bispo ou no pastor principal da igreja de Listra, mas são tão somente tradições. Seja como for, o que nos chama a atenção é o fato de que não foi como Apolo obrigado a mudar de nome, não é? A igreja romana fez isso durante muito tempo, especialmente nos países que ela colonizava. As pessoas pagãs se convertiam e tinham que trocar os seus nomes, né, para nomes cristãos. E isso é uma prática que os cristãos adotaram desde a Idade Média, mas que, franca e honestamente, a gente não encontra base na Bíblia, não é? Esse irmão Ártemas permaneceu com o seu nome pagão. Apolo era o nome de um próprio Deus e também permaneceu, não é, com o seu nome pagão. Da mesma forma, Zenas, ele está entre os nomes ocasionais mencionados por Paulo. Por ser chamado de doutor da lei, aos que levantam a hipótese dele ser um judeu ou um prosélito do judaísmo, um não-judeu convertido à fé judaica. A maior parte dos analistas do Novo Testamento, no entanto, preferem considerá-lo um grego ou um romano, por ser um doutor da lei. Neste caso, a lei era a lei romana. Na verdade, as raízes do nome Zenas são gregas, e o nome significa presente de Zeus, a maior divindade grega, tornando-o, por certo, então, um pagão convertido, um advogado pelas leis romanas, e isso não era anormal. De qualquer forma, o nome desses homens não foram mudados. A realidade de Cristo na vida de uma pessoa é sempre maior do que o seu nome. Signifique o que se acha que significa o seu nome. Há, às vezes, a preocupação, né, de nomes com significados não muito cristãos e que isso, de repente, pode atrapalhar a vida da pessoa. É claro que os pais, na hora de dar nome aos seus bebês, devem e podem pensar, não é, no que nome vai dar. Mas se já alguém tem um nome, não é, e usa esse nome, não há por que não ter que mudar o seu nome porque se converteu. Nós temos um pastor na nossa denominação que se chama Allan Kardec.
Quem lê entenda, não é? Sabe, mas ele não achou que tinha que mudar o nome. É maior o que eu tenho agora do que o que significa ou venha significar esse nome. Na tradição de Hipólito, voltando a Zenas, ele foi um dos 70 enviados por Jesus, conforme está em Lucas 10, mas não há evidência sobre isto. Nesta carta, irmãos, a Tito, filho na fé, pastor ardoroso, cooperador do apóstolo em Cristo, há recomendações simples, mas interessantes, para serem refletidas nesse domingo, dia do pastor, por causa do que se escreveu a um pastor, o que obviamente não torna a mensagem paulina desta carta restrita a pastores. A menção da então cidade de Nicópolis, isso é só curiosidade, no nordeste da Grécia, importante cidade dos dias de Paulo, dedicada ao deus Apolo, nos fala de que Paulo, como tem paganismo aqui, não é? Mas nós estamos cheios de paganismo, queridos. Janeiro é o mês de Janus, o deus das duas testas. Fevereiro é o deus de Fébrios, o deus dos subterrâneos do inferno. Março é o mês de Marte, o deus da guerra. Abril é o deus da deusa Aprilis, a deusa das dívidas. Junho é o mês de Juno, também um dos deuses. Aí julho muda porque é em homenagem a Júlio César, né? Agosto é porque é em homenagem a César Augusto. 9 setembro é 7, que era para ser, virou 9, aí essa confusão toda no calendário. Então não tem como fugir de paganismo, tá? Simplesmente é ignorá-lo, porque eles, na verdade, não têm mais influência nenhuma sobre as nossas vidas. Por que todos os planetas recebem nome de deuses da mitologia grega? Acho que a implicância é com a gente, né? Mas não tem importância. Há um Deus que é o Criador de todos eles, né? Que está acima de todas essas realidades. A menção, então, como eu disse, da cidade de Nicópolis, Paulo dizendo a Tito que iria passar o inverno lá, é por causa do ponto estratégico que era a cidade. Não era por causa do frio. Paulo, acho que era como eu, gostava de frio. Porque nessa cidade, a temperatura, na época que Paulo está falando, não é? É a época do inverno, ele disse, vou passar o inverno lá, a temperatura máxima era de 7 graus. E a mínima chegava a 0, principalmente à noite, não é? 3 e 0 graus. Então não era por causa do frio, ele estava lá por questões estratégicas. Paulo recomendou a Tito a nomeação de presbíteros, pastores, nas cidades, Tito 1,5, fato usado por aqueles que entendem que os bispos são pastores acima dos pastores, como defesa desta posição. Mas o que se tem é um líder itinerante que precisa deixar as igrejas recém-organizadas devidamente pastoreadas. Curiosamente, nem a versão católica da Bíblia fala de Paulo, determinando a Tito para que ele ordenasse ou consagrasse presbíteros, mas sim que os estabelecesse. Paulo tinha motivos para manifestar a Tito as suas preocupações e recomendações. Paulo falou a Tito sobre a atenção que se deveria ter com a doutrina da parte da liderança da igreja. Nesta época são cada vez mais intensos, já estavam sendo, na verdade, aliás, mais intensos os ataques às bases evangélicas por parte dos mestres das falsas filosofias, fazendo crescer o pensar e o sentir do paganismo obscurantista, para não falar dos falsos profetas cristãos e dos cristãos judaizantes, gente de espírito tacanho e intolerante com seus pregadores e inimigos mestres da graça, mestres do pregar contra a graça, mas usando a palavra graça. Aliás, Paulo mencionou Creta, onde Tito deveria estar, citando as palavras de um religioso cretense da época que classificava os cretenses de mentirosos, feras selvagens, glutões, preguiçosos. Tito 1:12. Precisam ser constantes, meus amados, por parte dos pastores, a preocupação com os movimentos que cercam a igreja, em nome do contemporâneo, através de seitas que, se confundindo com os evangélicos,
Pregam, no entanto, a anulação da graça e ensinam que a salvação está no se pertencer àquele grupo. Um desses grupos, do qual eu li muito tempo a literatura e conheço bem, costumava dizer nas revistas que eu lia, né? Nas outras igrejas há pessoas sinceras, mas os verdadeiros cristãos somente nós. Somos nós somente. Umas são sofisticadas, elas cantam os nossos hinos, possuem costumes parecidos, mas desviam as pessoas do evangelho puro e simples. Umas outras são mercados religiosos, mas que se tornam atraentes com seus apelos à possibilidade de uma vida sem enfermidades e de prosperidade. Outras são verdadeiros atentados à lógica do cristianismo, como a que ensina que Pedro era um mentiroso e que dos evangelhos só o de João é verdadeiro, que entre as epístolas só a de Paulo podem ser aceitas, que não temos de nos arrepender dos nossos pecados, já que a Bíblia diz que Deus não leva em conta os nossos pecados, que o Jesus Salvador e o Jesus de Nazaré não são as mesmas pessoas, que o número 666 do Apocalipse é o número do bem, é o número de Cristo e não o número da besta. Estou falando do chamado Ministério Internacional Crescendo em Graça, fundada por um pastor chamado José Luís de Jesus Mirante, um porto-riquenho, dono de mais de 25 emissoras de televisão. Só com essa seita ele já morreu. A seita está agora sob a direção da sua esposa e eles esperam que ele vá ressuscitar. Ele se chamava de apóstolo, se chamava de doutor, se chamava de papai, mas o nome que ele mais gostava de ser chamado era de Jesus Cristo Papi. Jesus Cristo Papai. Pois eu tenho um ex-membro desta igreja que foi membro desta igreja e foi para essa seita. Então, irmãos, não adianta achar, mas quem é que pode crer numa loucura dessa? Tanto eu creio que ele tem um número razoável de pessoas que seguem esse homem. E cabe aos pastores se prevenirem, irmãos, quanto a isso, porque os irmãos são abordados. Há poucos dias eu fui abordado aqui por uma não sei se pregadora, mas pelo menos uma agente de uma igreja em que afirma categoricamente que Jesus era mulher. Eu não tenho nada contra as mulheres. Se Deus mandasse uma filha para salvar o mundo, eu a teria como senhora e salvadora, mas não mandou. Ele mandou o homem, não é? O pronome grego que aparece sempre no nome antes de Jesus é o pronome masculino, não é? Então não temos que ter problema, mas ela insistia e começou, me deu um folheto com uma porção de textos bíblicos que tenta justificar esta posição, não é? Então, tem mercadoria para todo mundo, tem gosto, não é? Você pode escolher hoje o que você quiser, mas os pastores das igrejas, irmãos, não podem dormir em cima disso. Eu sei que há muitas coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que fazer, não é? Mas nós temos responsabilidades em relação a isso. O Evangelho de Cristo não tem que confrontar somente os pecados morais, sociais e políticos. O Evangelho de Cristo também tem de confrontar as falsas doutrinas, os falsos ensinos travestidos de evangélicos, e isso requer líderes, pastores ou não, doutrinários. Precisamos de professores da EBD doutrinados. Precisamos de líderes e organizações doutrinados. Cabe ao pastor convencer e insistir na necessidade do seu rebanho saber no que crê e por que crê. No capítulo 2, Paulo escreveu a Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Quando a gente lê a epístola de Paulo aos Efésios, a gente fica surpreso que antes de Paulo falar sobre família, antes de Paulo falar de graça, ele fala de doutrina, doutrina, doutrina. O início da epístola é doutrina. Os pastores ditos auxiliares normalmente são alvos de perguntas de membros, né, sobre esta ou aquela doutrina. É preciso que saibam como responder a estas perguntas. A carta a Tito deve ter sido escrita por voltas do ano 64, entre a primeira
e 2 de Timóteo. Os horizontes estavam negros, pois Paulo falou da sua prisão e morte para qualquer hora, e por isso a necessidade das instruções e contatos o mais depressa possível. Paulo demonstrou a Tito a necessidade de se ter preocupações com os recursos pecuniários e outros necessários. A viagem missionária de Zenas, o que passa aos pastores a sua responsabilidade de não deixar que essa necessidade, a dos recursos para a evangelização, para missões, sejam esquecidas. É função, é obrigação do pastor, irmãos e irmãs, insistir com a igreja na sua responsabilidade de fazer e manter a obra missionária. Ajudar na manutenção da obra missionária não é uma opção, não é uma coisa que se queira ou não fazer, é simplesmente obedecer ou desobedecer a Cristo, e um pastor não pode admitir que as suas ovelhas se achem no direito de pensar que se envolver com a obra missionária, orando, dando, conforme o caso, indo, é uma questão de querer ou não querer, porque não é. É uma questão de obedecer ou não obedecer. Os pastores auxiliares são de grande valia na conscientização da igreja acerca disto. E também, irmãos, quando falamos do sustento de missões, é importante ressaltar a manutenção da igreja dos seus ministros. E o que eu vou dizer agora vai parecer talvez antiético, mas como eu não vou falar de mim, porque eu tenho sido fielmente honrado com o sustento desta igreja desde que deixei a tesouraria do Banco Brasil Canadá para ser o pastor de tempo integral dos irmãos, e como o que eu vou falar não me foi pedido por nenhum dos pastores auxiliares, o que eu peço então, sem faltar com a ética, é que olhem sempre com boa vontade, com carinho, os ministérios auxiliares. Quando para alguns, nem todos, porque nem todos aceitam, nós temos que pedir algum tipo de compensação financeira. Os que não aceitam porque não precisam e fazem questão de dizer que não precisam. É uma questão de, estão sendo úteis ou não? A questão tem que ser resolvida com isso. Deve dar, mas todo mundo quer ganhar dinheiro, só faz por dinheiro. Não é isso. O comentário a se fazer é, eles estão sendo úteis ou não? Eles fazem falta ou não? Não acho que seja tão difícil descobrir os que usam o ministério como servos, com uma oportunidade de servir a Deus, servindo a igreja de Deus, ao povo de Deus, e assim não fazem o que fazem como uma obrigação, mas como um privilégio que lhes é dado por Deus. Não merecem estes ser olhados com um outro olhar que não o olhar do despesa, despesa? Não merecem ser ajudados? Pensem nisto. Paulo destacou ao pastor Tito o dever de se praticar as boas obras, que os nossos aprendam a ser os primeiros a praticar boas obras. Tito 3,14. Tito diz, aprendam, que os nossos aprendam. Aprendam com quem? A carta era para Tito. Primeiro, a igreja de Tito tinha que aprender com Tito sobre isso. A igreja tem que aprender sobre isso com seus pastores. Desculpe. Boas obras não salvam, mas não salvam mesmo. É uma questão de coerência. Imagine se boas obras salvassem, e aquela pessoa que precisa ser e receber boas obras, ele não vai ser salvo nunca, porque ele é o alvo das boas obras. Então, boas obras não salvam, mas as boas obras testificam da nossa salvação, evidenciam que a fé que nós dizemos ter é o que se pode chamar de uma fé viva. Não disse o Senhor, brilhe de tal modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas, vendo as boas obras de vocês, glorifiquem a Deus que está nos céus? Mateus 5,16. É claro, estas boas obras são a vida decente, honesta, equilibrada dos cristãos. Você pode dar tudo que você tem,
como diz lá Paulo em Coríntios. Dá todo o ouro, dá tudo que você tem para os pobres, se você não tiver amor, nada disso vale nada. Se você não tiver amor ao seu Senhor, e que por causa do amor que você tem ao seu Senhor, você procura viver de forma condigna, você não vai fazer boas obras. Você vai chamar o que as pessoas chamam de caridade, você vai fazer algumas coisas que se pode confundir com boas obras, mas você não está fazendo boas obras, porque boas obras é vida decente, honesta, equilibrada. Não é admitir falcatrua, corrupção, mentira, a canalice daqueles que em nome do poder exploram, roubam, matam. Mas estas boas obras também é o estender a mão para diminuir as necessidades de comida, de roupa e remédios dos que estão ao nosso alcance ou dos que vêm até nós para serem ajudados. Poderíamos nós cruzar os braços e não entrar nesse esforço de ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul? Como é que poderíamos dormir se não estivéssemos envolvidos com isso? E aí continua, só um parênteses, a ajuda continua, viu, os irmãos? Podem continuar procurando o Departamento de Ação Social ou o Ministério de Ação Social, porque nós estamos fazendo isso. A igreja não pode se furtar a ter atividades sociais diferenciais, por mais trabalho e contratempos que essas atividades trazem, irmãos. Cabe ao pastor não permitir jamais que se venha pensar que não se pode evangelizar ou fazer missões sem obra social. Não podemos pensar assim, mas cabe ao pastor também não deixar de ensinar que a evangelização sem obra social quase sempre é deficiente. Me permitam um exemplo, usando a nossa cultura, evangelizar, ser igreja e não cuidar dos que estão carentes, dos que precisam, é como entrar numa partida de futebol e não chutar para o gol. Pode ser até que você não perca a partida, empate, mas não vai ganhar, não vai vencer. Que como pastores, irmãos e igrejas, nós tenhamos consciência de termos igrejas devidamente doutrinadas, devidamente organizadas e devidamente envolvidas com a ação social, com a mesa dos pobres, não é? Conforme a Bíblia às vezes nos orienta. Dá a quem te pede, é o que diz a palavra de Deus. Se não socorrermos o aflito no momento da sua angústia, da sua necessidade, a Bíblia diz, quando clamarmos em nossos momentos de angústia e necessidade, não seremos ouvidos. Então é preciso pensar, irmãos, não é fazer um jogo, estou fazendo isso para quando eu precisar eu ter, mas é fazer entendendo que isso está de acordo com o coração de Deus. E uma igreja de Deus não pode se furtar a se envolver com isso. Mesmo sendo pobre, mesmo sendo sem recursos, para isso é só ler lá o que Paulo fala das igrejas que se juntaram para socorrer as igrejas que estavam em dificuldades e eles mesmos, irmão, vivendo a realidade da pobreza. Paulo fala sobre isso, que eles não encolheram as mãos, mesmo estando num estado de pobreza, para ajudar a outros com mais necessidade. Então isso cabe, irmãos, na verdade, não somente aos pastores, mas tem que partir de nós, pastores, não é? Das lideranças das nossas igrejas. Que Deus nos abençoe a todos nesse dia, nesse domingo chamado de o Dia do Pastor, que tenha misericórdia de nós. Amém.